dia, meus queridos, minhas queridas. Bem, vocês? Bom, nós havíamos comentado sobre algumas leis esparsas que tem dentro do ordenamento jurídico, né? Principalmente no tocante que nós comentamos sobre a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei 8.032/90, ao passo que nós temos a questão da Constituição Federal também, que seria o artigo, seria na verdade, vamos lá, o que seria essa questão da dignidade da pessoa humana, que comentamos em outras lives por aqui. Como eu sempre falo, leis vocês não decoram, viu? Leis vocês entendem. Sempre trato. Existe uma coisa chamada, pegando uma linha do tempo, uma questão que eu gosto muito, em decorrência da seara da ciência jurídica. Eu gosto desses autores tradicionais e antigos, eles fazem uma linha do tempo. E essa linha do tempo, se vocês perceberem com relação ao Estatuto, nós temos uma Constituição Federal de 1988, como eu já havia mencionado, ao mesmo tempo, ao passo que nós temos um Código Penal de 1940, mediante a um decreto, não sei se vocês se recordam, ok? Tem dois ambientes aqui, local laborativo, e o outro local também que é laborativo, ele deixou de ser um local de musicoterapia, ok, gente, pessoal? O decreto 2.848 de 40, e nós temos ao passo que o Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui eu vou lançar perguntas em decorrência dessas questões que nós temos, tá? E temos o que? Na questão, quando vem a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, o que nós temos? Repara que lembra que eu comentei que o preâmbulo da Constituição Federal é uma norma programática? Se ela é uma norma programática, nós temos aqui um decreto 2.848 de 40, que é o Código Penal. Correto, senhoras e senhores? E temos aqui o Estatuto de 90. Até aí tudo bem, né? Bom, passou-se mediante a questão 88, 1940, Estatuto 1990, Estatuto da Criança e Adolescente. O que aconteceu nesse período aqui? Por isso eu gosto muito de falar sobre a pirâmide de Keops, tá? Entre os doutrinadores que eu já coloquei na pauta aí. Sempre gosto, de Afonso Assis e Bugando, entre os Barbosa, os mestres de ciências jurídicas, considerados por mim. Acho que como todos também de ciência jurídica, quem está na graduação, quem está na pós-graduação, quem faz o curso de ciências jurídicas. A grande chave da questão está nessa lei 13.185 de 15, ao passo que também temos a questão voltada na lei 13
que nós comentamos 431 de 2017, reparam, ó, 15, 17, e temos aqui a lei 14.344 de 2022 e a lei que nós comentamos sobre a questão do uso de aparelhos eletrônicos em redes públicas ou privadas. Não se decora. Um dos princípios do processo jurídico é não decorar. Por que eu falo isso na questão de não decorar? Porque é o seguinte, para cada finalidade de cada o espírito que o legislador trouxe, desde a Constituição Federal de 88 até chegar, por ser uma norma programática, quando nós temos o decreto 2.848-40, que é o Código Penal, em sua parte especial existe inúmeras modificações. E nessas modificações é onde que o Código Penal trabalha com questões do que? Quanto mais existe questões voltadas para a contemporaneidade, é em decorrência da irretroatividade, princípio da irretroatividade para quem é professor de direito penal sabe muito bem do que eu estou falando. Então, a questão de grande monta é o que? Esse princípio da irretroatividade, ele entra em choque com o princípio da retroatividade do direito penal. O que acontece aqui? Se nós temos uma lei de 2015, uma lei de 2017, uma lei de 2022, uma lei de 2025 e uma lei de 2024, que é a tipificação e a conduta do bullying e cyberbullying, o que acontece? Independente do que nós temos na Constituição, que o quadro aplicando sobre um ambiente de plano, da questão de estudos, ok? Se nós temos a Constituição Federal de 88 trazendo direitos e garantias fundamentais, nós vimos que o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, o que acontece com esse Estatuto? Ele tem certas lacunas, a Lei 8.069, porque em decorrência do que, na verdade, a dignidade da pessoa humana, a Constituição Federal de 88, olha, você lembra aqui, tá? Para depois não dar margem para achar que existe só leitura de lei seca. Você tem que entender, não é decoreba não, tá? Decoreba já era, o direito se entende. Por isso que eu falo, no direito nada se decora, no direito você mesmo faz perguntas, respostas e saiba interpretar as leis em conformidade com aquilo que é pedido em cada organização e banco de concurso. Não porque eu fiz mestrado, eu estou no doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no polo da FAMEG, ok? Porque eu trabalhei no campo da concentração. Meu pré-projeto de mestrado já foi exaurido, já mesmo, graças a Deus, que por escolar e transporte. E o doutorado passei em primeiro lugar, e a minha linha de concentração era a questão da pessoa com deficiência, que eu vou falar depois em outras pautas, e graças a Deus também é uma das fases que depois eu encerro essa questão também. Voltando ao que eu comentei, o porquê que eu estou falando dessa questão dessa norma programática?
nós temos essa sensação do espírito da Constituição Federal da preservação dos direitos e garantias individuais e coletivos. Lembra que eu comentei que os direitos individuais e coletivos, eles podem ser o quê? Eles não são totalmente absolutos, independente do que está preconizado no artigo 5º da Constituição Federal. Comentei sobre isso, né? Acho que todos devem lembrar. Então, o que acontece? Essa relativização é o que nós chamamos de quê? Ela não é uma norma absoluta, está preconizado na Constituição Federal. Então, independente de todos são iguais perante a lei, independente de sexo, etnia, cor, idade, questões que depois eu vou discutir em pautas, ok? Lei específica, tá? A questão da intolerância religiosa, porque participado não somente como autor de uma das questões na Universidade Estadual de Minas Gerais. Muito obrigado pelo convite. Em total, sobre a intolerância religiosa, que assola cada vez mais. Essa intolerância religiosa é uma das questões que é abominável dentro do direito. Por isso que dentro do direito a gente utiliza muito questões pautadas em o primeiro princípio da dignidade, o respeito aos cultos e templos religiosos. Então, o que mais está ocorrendo hoje, por isso que eu falo, nós não temos uma Constituição Federal promulgada, ela é totalmente outorgada. Por quê? Ela é outorgada em decorrência dos contornos. Quanto mais, não é você achar que você pega a tua carteirinha, aquela aqui, tá? A carteirinha do OAB, essas coisas, ela é apenas o mínimo que você tem que ter. Quando você faz um curso de direito, independente se você faz uma instituição pública ou privada, é a mesma porcaria, tá? Não muda nada, isso é existencialidade. A grande importância quando você tem isso daqui em mãos, tá? É você saber utilizar. Isso vocês têm que saber utilizar. Nossa, ela está totalmente descentralizada, né? Não acredito que é em decorrência da Câmara. Mas o que acontece? Nessa carteirinha aqui, que aqui eu tampo, né? Que não pode tampar, tem que tampar. Essa carteirinha aqui honra quem tem. Porque ela não é só uma carteira como outra qualquer. Diz que existem os princípios, nem tudo pode ser falado. Eu vejo muitas lives aí de pessoas que falam sobre questões de cunho pessoal, de cunho profissional laborativo dentro de escritórios, e isso não deve se ocorrer. Porque eu acho que todos dentro da Estatuto da OAB, quanto as regras básicas, já sabem. Mas voltando para a pauta aqui que eu estava comentando da intolerância religiosa. Como eu havia mencionado, eu participei desse concurso, dessa palestra não, né, do artigo que foi escolhido sobre a intolerância matriz africanas. O que eu falo? A mesma coisa que eu vou falar aqui, com a questão a criança e adolescência. O que nós temos esse fator temporal aqui, ó, com relação à Constituição Federal de 80, o decreto de 40, o Estatuto de 90, e temos a parte especial, que onde entra, que eu comentei sobre a nossa IPESA, que é a questão da distribuição e redistribuição da norma, tá? Essa distribuição e redistribuição da norma, como eu comentei aqui, salientei, a Lei 13.135/2015, que é a intimidação sistemática, juntamente com as demais leis
O que acontece em ambiente escolar? Gente, eu vou explicar um pouco tá? Na voz soma. O que acontece? Quando nós temos esse espírito que eu comentei aqui, que a questão é uma linha do tempo, eu sempre adoro a legislação de livros adotados, principalmente livros adotados como aqueles autores que eu comentei, que eu coloquei no LinkedIn. Quem não me tiver, me segue, quem puder fazer um favor, segue lá no LinkedIn, porque eu não sou muito de ficar utilizando o Instagram para ficar colocando lá muitas coisas, raramente coloco coisas no Instagram, tinha, mas por inúmeros fatores eu preferi colocar mais aqui no LinkedIn do que no Instagram. O Instagram às vezes ele peca muito, somente quando tem pessoas que não tem nada a fazer da vida, né? Mas voltando à pauta, que não é esse problema, eu acho que só não é outra coisa. E fica na sombra quem quer, sempre parece isso. E a questão maior é o que nós temos essa proteção aqui, essa proteção da criança e do adolescente. O que acontece da questão dessa proteção prevista no Estado Democrático de Direito? O que acontece dessa questão que nós falamos da individualidade, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade? Então são como valores supremos, que é o preâmbulo, né? Então são valores supremos. Tá, se eles são valores supremos dessa Constituição Federal, o que nós temos o quê? Uma falsa percepção, porque estamos sobre criança e adolescente. E essa percepção, criança, 12 anos, incompleto, ok? E temos a adolescente do quê? Entre 12 a 18 anos completos. Repare-se que lei vocês não decoram, para nenhuma prova não, ok? Leis, quanto mais prática existir, 1000 vezes melhor vocês vão ter o ato da leitura que faz a questão que vocês não decorem. O juridiquês não fica para poder dar função essencial à justiça. Então sempre eu falo, pessoal, preste atenção, tenha pelo menos leis secas, porque quem tiver a oportunidade de trabalhar dentro da prática do direito, em algum escritório, estabelecimento empresarial, seja sociedade de advocacia, algo do gênero, faça estágio, porque as provas estão cada vez exigindo pessoas altamente gabaritadas dentro que saibam interpretar. Uma das questões maiores que eles pedem não é decoreba, é o que? Casos práticos. Caso prático envolvendo também questões não decorativas, mas o que você entenda o espírito da lei. Então, quando eu falo dessa criminalidade, dessa superproteção, antigamente, o que nós falávamos sobre a questão de homens e mulheres são iguais perante a lei, independente. Independente do que? De direitos e obrigações, né? Então, só que isso, na realidade, é uma construção totalmente fictícia. Ela não é pautada na realidade fática. Por que ela não é pautada na realidade fática? Em decorrência do que? Da lei também 14.811 de 2024. Repara nesse fator temporal. Desde um Código Penal de 1940, uma Constituição Federal de 88 e leis que precisaram ser em 1940 por ter sido o que? Criado por um decreto legislativo, o decreto que eu acabei de mencionar. O que acontece nesse decreto?
2848, que é o Código Penal de 1940, houve essa redistribuição, segundo Nancy Fraser. Depois, para quem quer dissecar mais artigos sobre Nancy Fraser, ou Judith Butler, ou a questão de Michel Foucault, também outros doutrinadores, para quem está na pedagogia, Paulo Freire ou Piaget, ou para quem está na andragogia, são outros também, quem gosta de sociologia, ou filosofia, ou pedagogia, ou andragogia, vai entender perfeitamente que é a mesma linha de raciocínio. O que acontece hoje, nós temos o quê? A falta da preservação do quê? Da chamada empatia. Então, o que vai acontecendo cada vez com a pauta que nós estamos discutindo? A violência, olha o que está aqui, que eu vou comentando. A violência, ela vem tudo com a forma de exteriorização. Por que eu estou comentando sobre isso? Em decorrência do quê? Hoje em dia, o que mais assola a questão pautada na violência, dentro do Código Penal de 1940, nós temos o que? Uma visão ainda a autodefesa e a autotutela. Por que eu comento muito dessa Lei 13.185 de 2015? Ela traz a intimidação sistemática, intitulada bullying, né? Só que ocorre, o bullying, ele é uma norma o quê? É uma norma que traz alguma garantia? Não. Ele é apenas uma norma de combate à prevenção. Ela não traz apenas uma mera informação de que verbos que estão contidos tanto no bullying, assim como preconizados também tem bullying e o cyberbullying, ok? Então, o que acontece aqui? Nessa norma de combate à intimidação sistemática, como eu comentei, que na verdade a figura do bullying ou cyberbullying é o que? É a questão da afronta do princípio da dignidade de outrem. Esse princípio da dignidade de outrem, nós estamos trazendo o quê? Que ninguém pode violar a sua intimidade de forma física. O bullying, na verdade, é o quê? A intimidação sistemática. São violências físicas, violências psicológicas, violências mentais, praticada por um grupo ou individualmente, sem motivo plausível algum. E nesse motivo da questão do bullying, o que acontece? Essa norma individualizada, que não necessita de um plus a mais, uma questão que poderia ser o quê? O que seria algo a mais? Que é o quê? Qual é a intenção subjetiva do agente? Lembra que nós comentamos que no Código Penal de 40 ele não pune o que? A fase do intercrimes, atos de cogitação, preparação, executórios e exaurimento. Por que quando tem aqui na Lei 14.811, 2024, nós temos o que? Essa prevenção, combate à violência nos estabelecimentos educacionais ou similares. E depois tem a 15.100, que trata sobre a questão de usos de aparelhos eletrônicos, e-mails em redes públicas ou privadas, educação básica. Mas é uma norma que deve ser totalmente revista pelo poder e pelas pessoas que aí eu não vou poder ficar entrando no assunto da questão do direito
constitucional, que é o quê? Quem tem competência para poder estar pedindo ação declaratória de inconstitucionalidade. Porque não acontece bullying, cyberbullying, só dentro das escolas, das redes públicas ou privadas, ok? Todos nós já sofremos bullying, seja dentro do ambiente escolar ou fora dele. Aqui o espírito da lei, então, a questão que o Código Penal de 40 não trouxe essa punição da fase da cogitação. Então, eu vou, nessa pauta daqui, o que acontece? Nessa questão da linha do tempo temporal, na irretroatividade da lei penal, ela só pode ser retroativa para poder beneficiar. Eu não gosto da palavra réu. Réu, ela dá um sentido que a pessoa ela já tem uma sentença de condenação. Não, nós temos que falar na palavra réu. Ela tem que falar primeiro na pessoa, independente, tá? De qual tipo de pena, de regime, semiaberto, aberto, e fora que temos outras leis dispares, que é a lei de execução penal também. Então, o que acontece aqui? Então, a irretroatividade da lei. Então, quando nós tratamos dessa irretroatividade da lei, então, se existir alguma lacuna entre o poder legislativo e quando passa para ser sancionado pelo chefe do poder executivo, nós temos o quê? Essa sensação totalmente voltada para a linha da retroatividade da lei penal benéfica. O que significa isso? Essa retroatividade da lei penal traz com que algumas condutas consideradas crimes e contravenções foram atenuadas, algumas revogadas dentro do Código Penal, parte especial e parte especial. Não só especial, como legislação penal extravagante. Então, meus caros colegas de profissão ou pessoas que são leigas em determinados assuntos, cuidado com pautas de retroatividade. Penal é diferente das outras irretroatividades, embora elas se conjugam com o direito civil no campo das responsabilidades civis. Uma das questões que eu sempre falo das pessoas que querem estar dentro da seara do direito, seja na graduação, não queira achar que uma das coisas, o início do curso da graduação em direito é um curso que ele é maçante. Não é. Ele é maçante para quem quer. Então, ele é dividido por semestres. Em cada semestre você não vai ver tudo. Embora na ciência jurídica, para quem está dentro dela, que eu já tenho 16 anos e 4 meses dentro da ciência jurídica, ela não se conjuga só, meus caros colegas das ciências jurídicas, mas ela se conjuga também com as questões voltadas das ciências médicas, biológicas, exatas. Não existe nada que possa ser feito sem aquilo que eu comentei da pirâmide de Kelsen. Então, nem uma profissão se exime e se excusa ao cumprimento da lei. Nenhuma profissão delas. Todas elas, para quem fez o mestrado, o estágio, o doutorado, como eu, não tem essa de você achar que você ser médico, você é melhor que alguém. Você precisa entender as resoluções. Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina,
Assim como as profissões, meus casos, amigos e amigas, não é bem assim. As ciências jurídicas, ela acompanha toda essa evolução. Então, toda vez que uma criança, um adolescente, ele começa a tornar-se, eu estou falando agora, a questão pautada em questões que todos nós sabemos, que é a questão maior, a violência. E essa violência, quando eu falo dessa questão eu comentei da irretroatividade da lei penal, retroativa para beneficiar, é acusado. Não existe a palavra réu sem transitado em julgado. Já começa por aí o erro equívoco que existe entre muitos profissionais do ramo do direito. Não tem réu. Réu só existe com a sentença transitiva, definitiva, com julgamento de mérito. Não tem a palavra réu, é acusado. Tá bom? Sempre estabelecer essas questões. Quando eu vejo muitas aberrações dentro desse Instagram, que fica, principalmente quando fala sobre família, questão de guarda compartilhada, família no lateral, olha, o conceito de família mudou, viu? Cuidado com a alienação parental. É um instituto que é bem complicado, que envolve bastante questões. Cuidado com o que vai ser comentado. Não brinque muito não, viu? Dentro do Instagram, dentro de rede social, com relação ao que eu vejo aí, essas bobeiras aí, dentro de rede social. Direito de família não tem como você entender e ficar brincando com o direito de família, principalmente quando as crianças fossem uma peteca na mão de pai e mãe. Genitores, né? Ou possíveis genitores, sei lá, não podemos dizer assim. O que exterioriza essa lei 13.185 de 2015? Por ela ter um sistema de combate à intimidação sistemática, então ela é intitulada bullying. Só que ela traz o que? Normas que o que? Que traz a questão voltada apenas o que? O direito, e mistura ou questões de crimes contra dignidade humana, crimes contra costumes, crimes contra a vida, vários tipos de legislação penal especial na Lei 13.185 de 2015, que só não veio ser alterada. Só houve a conduta quando entrou a Lei 14.811 de 2024, houve o quê? Houve uma distribuição e redistribuição ao mesmo tempo. Por quê? Porque, na verdade, na conduta do bullying ou do cyberbullying, de quem é o dever? O dever que eu comentei lá no começo. O dever de fiscalização não fica só o que? Entre estabelecimentos educacionais, seja em redes públicas ou privadas. O dever de responsabilidade quanto ao menor, que eu falei, criança até 12 anos incompletos e adolescente entre 12 e 18. Aí vem o parágrafo que dá uma certa ressalva, tá? No Estatuto da Criança e Adolescente. Para excepcionalmente considera-se não sei o que, criança ou adolescente, provavelmente adolescente, 18 a 21, mas isso aí é uma pauta que ninguém tanta, só quando traz a questão
da curatela, tá? Porque são quando há um tipo de interdição. Porque não tem como também, né? Mensurar para o menor, um adolescente de 12 anos, entre 12 a 18 anos, achar que eles não cometem crimes, que eles cometem crimes não só atos infracionais. Por isso que nessa lei aqui, ela não entra só na questão pautada em proteção e tutela quanto em relação ao bullying ou cyberbullying. Ela vai trazer também questões totalmente voltadas à questão de mecanismo de prevenção e violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, mas também traz o que? O combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Já eu gravo a outra pauta, que é uma lei 14.811 de 2024, bem complicada de entender, porque existe o que? A lei de crimes hediondos, que alterou, foi a lei 8.072 de 90, que foi alterada também, e com relação ao decreto 2.848 de 40, que é o Código Penal, esta lei 14.811 de 24, que prevê o combate à violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, ela traz um plus a mais com relação aos crimes hediondos, tornando hediondo o crime de abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Volto na outra pauta já. Ok? Um abraço, pessoal.